Vamos falar dessa salada? Okay. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre A Múmia, o novo filme do Tom Cruise que acabou de estrear nos cinemas e que é o primeiro filme também do Dark Universe, da Universal Pictures, que ainda deve trazer pra gente outros personagens clássicos como o Frankenstein, o Homem Invisível, o Monstro da Lagoa Negra e vários outros que povoam aí o imaginário dos fãs de filmes de terror. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você curtir, dá o seu like pra eu saber e comenta aí, você já foi ver? O que você achou dessa múmia? Qual versão do filme da múmia você prefere? Beleza? Vamos papiar. Bom, pra começar, A Múmia, esse de 2017, é um filme bem confuso. Conforme eu fui assistindo, eu fui vendo várias outras referências. Isso me deixou um pouquinho entediado. Além disso, tem uma esquizofrenia aí nesse roteiro que faz com que o filme não se decida muito qual é o gênero dele. Ele começa no terror, depois vira uma aventura, tem umas comedinhas sem graça no meio, e aí a gente no final das contas não sabe muito bem pra que esse filme veio. A escolha do Tom Cruise como protagonista e o proveito dessa habilidade dele para cenas de ação fez com que esse filme pareça em alguns momentos uma Missão Impossível no Egito, sabe? Especialmente se você assistir aquela cena do avião que a gente consegue ver no trailer. Dá uma olhada nela que você vai entender exatamente o que eu quero dizer. A relação entre o personagem do Tom Cruise, o Nick, e da Annabelle Wallis, que é a Jenny, ela lembra muito, mas muito mesmo, os personagens das Minas do Rei Salomão, lá de 80 e pouco. Lembra? Ela é uma mulher inteligente, meio histérica, que grita nos momentos de pânico, de terror, e faz um monte de piadinha sem graça. E a personagem dela lembra demais a personagem da Sharon Stone. Só que talvez um pouco menos caricata, mas ainda assim bem próxima. E o Tom Cruise aqui vive um ladrão de tesouros que seria muito mais interessante se tivesse sido melhor explicado, sabe? Os personagens no geral são bem rasos. E a sensação aqui ficou de que eles estavam muito mais preocupados em apresentar esse Dark Universe, mais colocar o Tom Cruise em tela do que apresentar efetivamente uma história da múmia. Isso não quer dizer que a gente não conheça a história aqui, tá? Ela é muito bem apresentada, inclusive. A fotografia é bonita, a história é bem interessante e a aparição do Set, né, que é o deus da morte egípcio, é muito bacana lá no começo. E aí o clima é todo meio de terror, só que depois disso o filme vira qualquer outra coisa. Os efeitos especiais desse filme estão bem bons, muito melhores do que aqueles da múmia de 1999, lá do Brendan Fraser. No entanto, eu acho que eu prefiro a versão anterior. Eu acho que o filme está mais interessante, a história está mais bem contada e a ambientação tem muito mais cara de Egito mesmo, sabe? Nesse novo filme é tudo meio cinza, meio escuro. Tem algumas cenas que a gente mal consegue ver os detalhes direito. Especialmente aquela cena em que a múmia sai do sarcófago e ataca os dois primeiros policiais, mais ou menos no começo do filme. Tudo bem que tá de noite, mas mesmo assim não dá pra entender muito bem o momento. E a atriz que interpreta a múmia chama Sofia Boutella, ela tá muito bem. Eu gostei bastante da atuação dela e eu acho que ela rouba a cena aí. Ela é sinuosa, ela é forte, ela é inteligente, ela é implacável e as cenas dela são muito boas, me convence muito bem. E aquele efeito que eles deram pro olho dela, que reparte a parte colorida, ficou muito legal, achei muito interessante porque é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. No mais, ao longo da história você vai ver muitas cenas de filmes que você já assistiu. Um exemplo muito bom é um lobisomem americano em Paris. A gente tem umas cenas muito parecidas com o personagem Vale, que é o amigo do Tom Cruise que morre lá na parte do avião. Ele fica aparecendo ao longo do filme todo, meio decomposto, e direcionando o Tom Cruise no objetivo dele, né, que é encontrar a Amunet, que é a múmia, e ele aparece sempre fazendo uma piadinha e sempre em lugares onde as pessoas não conseguem vê-lo, sabe? Isso tem lá no Lobisomem Americano em Paris e assim, igualzinho de novo. Outro filme que eu vi bastante ali, especialmente nas cenas do Russell Crowe, foi A Liga Extraordinária, que inclusive tem alguns personagens que são também do Dark Universe. O personagem do Russell Crowe, pra quem não sabe, é o Dr. Jekyll Hyde, que nada mais é que o médico e o monstro. E ele até chega a virar monstro nesse filme, mas nada muito interessante. A pele fica com cor diferente, ele ganha super força e os olhos mudam de cor. Só isso. E a organização que ele encabeça, a Prodigium, provavelmente vai ser o elo aí entre esses filmes do Dark Universe. E ele também deve ser um personagem recorrente nesses filmes. Uma espécie de um Nick Fury, sabe? Um cara que é mais estratégico do que físico, efetivamente. E na apresentação desse lugar, o Prodigium, a gente tem alguns easter eggs, que na verdade não são tão easter eggs porque eles estão muito explícitos, né? Tem um crânio de vampiro, tem uma mão com membranas entre os dedos, que é semelhante ao monstro da Lagoa Negra, e mais algumas outras coisas que eu não consegui identificar, mas se você identificou, comenta aí embaixo. Esse lugar é onde a gente vai ter a múmia presa no meio do filme e depois onde ela vai ser enterrada de novo no final. A Múmia não é um filme ruim, antes que vocês me perguntem ou me julguem, né? Só é um filme meio confuso. Ela acabou não conseguindo passar muito bem o espírito da coisa, sabe? E é o que eu disse, tem muito mais cara de filme de Tom Cruise
do que de filme A Múmia mesmo. A maior parte dessa história acontece nos dias atuais, mas a gente também tem outros dois períodos. O primeiro é no Antigo Egito, onde a gente é apresentado a história da Amunet, que é uma princesa que ia herdar o trono do Egito, até que o seu pai tem um filho, né, um menino, que põe em risco todos os planos, né, dessa princesa. Ela, com raiva, ela vai pro lado negro, então ela faz um pacto com Set, que é o deus da morte egípcio. Em troca da vida do pai, da mãe da criança e da criança, ela vai ter a vida eterna e ela vai arrumar um cara, né, um escolhido, para que o Set reencarne e ela seja rainha, enfim, e a história continue. E durante o ritual ela ganha uma adaga e essa adaga é usada para matar essa galera. É bem legal essa cena. Só que esse ritual é interrompido na última parte, quando ela ia matar o escolhido, né? Ela ia apunhalar o escolhido para que o Set renascesse. Ela é condenada à mumificação viva e ela fica lá esperando até que alguém a resgate. E adivinha quem vai resgatar? Tom Cruise, sem querer, mas foi ele que resgatou e virou o escolhido dos tempos atuais. E essa descoberta acontece já no começo do filme. E sendo escolhido, ele já fica imortal. Só que ele só descobre isso depois que ele sobrevive sem nenhum arranhão àquele acidente de avião que acontece no trailer. Na verdade não é um acidente, tá? É a própria Amunet que provoca de dentro do sarcófago. E nessa cena o filme vira uma missão impossível, com o avião caindo, as pessoas rodando dentro do avião para cima, grudando nas paredes e sendo arremessados um a um para fora, até que o avião efetivamente cai e o Tom Cruise morre, né? Que não morre. E o outro momento histórico que aparece muito rápido é a época das cruzadas. A tal da adaga da Amunet tinha uma espécie de um rubi, né? Uma joia em cima, que vai parar aí com os Cavaleiros Templários, sabe lá Deus como. E ela é uma peça essencial para que a adaga funcione e o ritual seja concluído. O filme inteiro basicamente é Tom Cruise indo atrás da múmia, a múmia indo atrás do Tom Cruise e o Dr. Jekyll, né, que é o Russell Crowe, tentando articular tudo e ainda pegar a pedra. A Jenny, que é o personagem meio par romântico dele, apesar de não ter nenhuma cena de romance explícita, é muito sem graça. Eu achei a atriz, inclusive, bem fraca. Em alguns momentos ela não convence absolutamente nada. Faz umas caras e bocas meio sem sentido, sabe? E assim, esse papel de mulher histérica já deu, né? É muito anos 80. E até a personagem lá do filme do Brendan Fraser, que é de uma época que a gente nem falava de representatividade, é muito mais importante, mais interessante que essa personagem. O papel dela lá é tão importante quanto o do protagonista, que ela fica meio coadjuvante mesmo, de homem. No começo de universo, esse filme deixou bastante a desejar. Deixou bastante a desejar também como um filme aí de monstro. Isso por conta dessa história confusa e desse excesso de informação que eles tentaram enfiar num filme só, que provavelmente deve ser melhor explicado ao longo dos filmes. Só que a ideia é que você conquiste o público já no primeiro filme. Então a primeira história tem que ser muito bem amarrada para que a gente se interesse em saber o que veio antes, o que veio depois e o que vem em paralelo dessa história. Nesse ponto eu não sei se esse filme conseguiu ser tão competente. E aí tem algumas coisas que podem falar bastante sobre o futuro dessa franquia, né, desse universo. Tem uma frase do personagem do Russell Crowe que diz: às vezes a gente tem que colocar um monstro para lutar contra o monstro, ou seja, vamos esperar aí umas batalhas mais pra frente quando os outros monstros tiverem sido revelados. Tem também o fato de que a múmia não é destruída nesse filme, ela é colocada em repouso num sarcófago cheio de mercúrio, né? Porque os egípcios acreditavam que o mercúrio espantava, né? Prevenia os espíritos do mal de atacarem. E também um outro fato interessante é que o ritual, lá no começo do filme, ele acontece. O Tom Cruise é apunhalado e o Set reencarna nele. Então fica meio que ele meio mais super poderoso, umas coisas assim. E ele meio que vai embora no final. Ele ressuscita a Jenny, que é morta no final do filme, e depois ele vai embora com aquele amigo dele que tinha morrido. Ele ressuscita o amigo e segue exatamente como começou o filme, caçando o tesouro no deserto. Isso aí nada mais é que uma abertura para o Tom Cruise voltar ou não, de acordo com as negociações que vão acontecer no futuro. Enfim, A Múmia é um filme visualmente muito bonito, tem ótimas cenas de ação, mas com essa história de querer apresentar tudo de uma vez, não funcionou legal. A história ficou confusa, cheia de personagem que não se desenvolve, a coisa não caminha muito bem, sabe? É mais um filme de ação bonitão com o Tom Cruise. Basicamente é isso, a nova Múmia. E agora eu quero saber de você. Você já foi ver esse filme? O que você achou? Você gostou? Comenta aí pra mim. Comenta pra mim também qual é a sua versão da Múmia preferida. Você prefere a versão de 1932? Você prefere a versão de 1999? Ou essa aqui? Me conta aí que eu quero saber. Aproveita também pra comentar como é que tá o seu hype aí pro Dark Universe e a sua expectativa pros próximos personagens que vem aí. O Frankenstein do Javier Bardem, o Homem Invisível do Johnny Depp, a Noiva do Frankenstein e mais os outros filmes todos. Me diz aí. Vamos papear nos comentários, beleza?
Se você gostou desse vídeo, dá o seu like para eu saber que você curtiu, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que vem por aí e não esquece que a gente tem vídeo toda terça e sexta por aqui, beleza? Ah, aproveita também para seguir a gente nas redes sociais e entra lá no nosso grupo no Facebook pra gente papear também e você que ter contato com outros inscritos aqui do canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!